Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou voltando aqui para falar de um vídeo que já tinha feito antes, mas que achei que merece. Ele merece algumas outras considerações. Por isso, nós vamos falar de um trabalho do senhor Humberto Matos. Humberto Matos, ele é um historiador e ele tem alguma coisa que eu não entendo muito bem, que ele gosta de falar sobre economia. Ele fez um curso, eu acho, que ele diz que estudou macroeconomia. Ele estudou macroeconomia, ele deve ter feito junto, deve ser aquele curso que o Fernando Haddad fez, que o Fernando Haddad um- conseguiu ser aprovado num curso de 2 meses de macroeconomia, de economia, devido a, devido às colas que ele recebeu do Alexander Schwarzman, e evidentemente o Haddad, politicamente, é colega do Humberto Matos, são comunistas. Ele deve ter passado as dicas que ele recebeu, as colas que ele recebeu, ele deve ter passado para Humberto de Matos. Porque nós vamos ver. Eu não quero fazer como ele faz e fez aí com Paulo Guedes e outros. Negócio absurdo. Ele detona esse cara. Eu não quero. Só quero mostrar quanto ele não conhece. E acho que ele é um abelhudo a falar sobre economia. Porque se você é um historiador, fez um cursinho de economia, de macroeconomia, tipo o do Fernando Haddad, você evidentemente não sabe. E mais ainda, você se arvora do direito de criticar economistas. E não é economista qualquer, um economista que já foi ministro da Economia, um professor deveras requisitado, que é o economista Paulo Guedes. Ele não fala de economia com Paulo Guedes, ele xinga Paulo Guedes. A mesma coisa que no Fernando Ures, ele não faz, mas ele tenta ridicularizar. Em todos os seus vídeos ele tem isso. Ele debocha das pessoas. Ele não apresenta um só exemplo para justificar as conclusões dele, como todo economista, só que ele não é economista. Ele poderia fazer o que eu faço. Eu, apesar de ter estudado economia, sido economia pela Faculdade Federal da Bahia, eu não me considero um economista. Eu não me aprofundei em economia. Eu me considero, sim, um expert em contabilidade, me considero um especialista em teoria da partida dobrada, como expert em contabilidade, já escrevi mais de 10 livros, 13 livros de contabilidade. Tenho um mestrado em finanças de negócios internacionais nos Estados Unidos. Essa é a minha formação. É uma formação coerente com o que eu estou falando e com o que eu me arvoro no direito de defender. Outra coisa muito importante, que talvez seja isso aí que esteja me pegando, é que tenho mais de 45 anos como professor. Professor de economia, professor de matemática financeira, professor de contabilidade, principalmente contabilidade, onde eu escrevi 13 livros, como eu disse, tá certo? Mais de 45. Eu percebo que contabilidade não é, não é aprendida e pouca gente sabe contabilidade. Muita pouca gente. Economista. Eu devo dizer a vocês que eu levei muito tempo na Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC, na PUC, dando aulas de contabilidade nos cursos de mestrado em economia. E a rejeição era absoluta por contabilidade, né? Total rejeição. Ninguém queria saber de contabilidade. Mas, com tudo isso,
Eu fiz uma campanha enorme para mostrar a importância da contabilidade e venho fazendo. Se você me acompanha, vê que eu faço uma coisa enorme. E o outro lado, eu mostro que os maiores erros que estão acontecendo com os economistas são exatamente quando eles dependem da formação ou das informações ou dos conceitos contábeis para resolver problemas. Economista não entende contabilidade. Economista, se, se ouviu falar, foi muito pouco sobre a teoria da partida dobrada. Porque é evidente, eu olho para os grandes economistas, para os grandes nomes de economia. Por exemplo, Greenspan foi presidente do Banco Central. Eu leio e li muito o Greenspan e percebia que o que faltava nele é exatamente o conhecimento de contabilidade. Por quê? Todas outras coisas, mas finalmente ele, na véspera da grande crise que o pegou no poder, lá nos Estados Unidos, a crise financeira, ele dizia que está tudo normal. Era a época da grande moderação, é a época dos juros baixos, etc. Tal. Explicava os juros baixos pela China, trazendo o pessoal do interior para o trabalho, etc. Tal. E isso na véspera, na noite, no dia seguinte, caiu o dilúvio sobre a economia. Aí eu percebi que ele não tinha compreensão do que estava acontecendo, porque ele não sabia os impactos das tomadas de decisões. Ele não tinha como perceber, porque ele não conhecia a contabilidade e não conhecia a teoria da partida dobrada, que são duas. A teoria da partida dobrada é ela que dá início à contabilidade. É ela que é responsável por tudo o que acontece na área, nas ciências econômicas. A ciência econômica não seria nada sem a teoria da partida dobrada. E ali está exatamente o ponto fraco dos economistas. Uma coisa tão importante como essa, a contabilidade, não é importante. A, as ciências econômicas, elas estão imbricadas na contabilidade. Se você reparar, os principais, eu já falei do Alan Greenspan, posso falar do Paul Volcker, fez uma estupidez, quebrou a economia americana para poder combater a inflação, simplesmente pensando que botar a taxa de juros lá em cima acabar com a inflação. Porque ele não consegue ver os impactos, porque ele não sabe contabilidade, ele não sabe teoria da partida dobrada. As coisas óbvias, claras, para quem sabe isso, é perceber. Se você faz uma movimentação aqui, o que é que acontece do outro lado? E o economista parece que só vê um lado, o lado do débito. Eu costumo dizer que os economistas são deficientes visuais. Eles só conseguem enxergar o lado do débito. Ele não percebe o lado do crédito. Parece que nem existe, ele nem fala sobre isso. Tá certo? Isso aí. E eu, como professor, eu tenho quase que um carinho especial por contabilidade e pelas coisas certas, e principalmente por teoria da partida dobrada e por simples egoísmo, por simples falta de compreensão, de percepção das coisas. A teoria da partida dobrada é uma coisa muito simples, todo deve corresponder ao que já rolou. Mas ela é. Quem não souber bem profundamente não vai entender de inflação nunca, e nem de moeda, e nem de orçamento fiscal. São esses pontos fracos dos economistas. São esses três pontos aí. Os economistas não sabem teoria da partida dobrada, não sabem contabilidade, não sabem orçamento, não sabem o que é moeda e não sabem o que é inflação. Tá certo? Por arrogância. Acham que, porque, teoricamente, eles se dão com a economia, com as ciências econômicas, e acham que são conhecedores do universo por causa disso. Então, é nessa aí que eles estão sendo completamente, tá certo? Mas vamos lá.
Então, vamos ver o que é que esse moço aí vai dessa vez. Então, hoje é 20. O Critiquete era o historiador Humberto Matos de Oliveira. Não tenho nenhum parentesco com o mesmo. O trabalho em foco será o vídeo de sua autoria. Afinal, o que é e de onde vem a inflação? Resposta ao Fernando Uri. Eu fiz algumas observações que, se houver tempo, eu falarei no meio. A bomba atômica da ignorância. Eu considero este vídeo, a fala, a resposta, a maneira, a ignorância total, uma verdadeira bomba atômica da ignorância. Eu nunca vi nada mais absurdo, mais ignorante a respeito de inflação do que a resposta dada pelo senhor Humberto Marx. Ainda diz o seguinte: a inflação é um assunto muito caro para mim, diz Humberto Marx. Muito caro para ele. E ele não sabe nada a respeito de inflação. Deve ser muito caro mesmo, porque ele não sabe nada. Tá certo? Ok. Então, vamos ver o que é que ele vai mostrar no seu trabalho. Zoom, Reset. E hoje nós vamos falar de economia. Sim, você sabe que é um dos temas centrais aqui do canal. A gente discute isso porque, para mim, isso é o ponto nevrálgico, né? Aquele mais que nós devemos prestar atenção. E, afinal de contas, pauta a nossa vida, não é isso? A gente nasce, cresce e morre, pelo menos aqueles que não são herdeiros, correndo atrás do dinheiro que é necessário para que a gente possa viver. Então a gente é pautado, né, pela economia, quer queiramos ou não, não é isso? E hoje nós vamos reagir aqui ao Fernando Urich, que é um cara que tem bastante audiência, e tenta parecer ser um cara mais polido, embora defenda ipsis literis aquilo que os mais agloblé das ideias defendem, ou seja, escola austríaca, anarcocapitalismo, aquelas coisas. Ele não. Olha só, é interessante se perceber, e claro que ele faz isso por ignorância. Ele é ignorante total. Ele não conhece de maneira alguma macroeconomia, não conhece inflação, não sabe o que é inflação, como vem, como surge a inflação, e se julga no direito de dar lição de moral nos outros. Esse rapaz aí, o senhor Roberto Matos, ele vai mostrar, né? Ele vai dizer e vai confirmar o que eu sou contra. Ele vai confirmar o que eu mostro que eu sou contra. E eu não sou comunista. Ele é comunista. Ele vai confirmar o que disse Milton Friedman e o que disse é, Roberto Campos. Ou seja, um comunista concordando com Milton Friedman e com Roberto Campos. Ele vai dizer que a inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. E vai, inclusive, concordar com o próprio Fernando Urich. E o meu trabalho é exatamente o contrário. O trabalho mostra que isso é impossível, uma moeda perder poder aquisitivo. Mas vamos em frente. Fala da maneira que fala o ANCAP ranhento, mas no final das contas ele quer dizer a mesma coisa. Trabalha para os mesmos grupos ideológicos e defende, portanto, a mesma pauta política. E ele vai falar aqui de inflação, é um tema que é muito caro para mim, porque você sabe que dentro da economia, o que eu mais estudei até hoje é o que a gente chama de macroeconomia, Agora veja também só. pode ser. Ele a coisa que mais estudou foi macroeconomia.
E não sabe absolutamente nada. O que que você estudou, então? Você não sabe nada sobre macroeconomia, porque inflação é macroeconomia, moeda é macroeconomia, você só falou até agora não, nesse vídeo aí você vai falar, bobagem, pura bobagem, coisas absurdas que eu nunca vi alguém dizer. Ele fala de algumas coisas que eu percebi que ele não entende de jeito nenhum, coisas que não são ensinadas na escola, né? Coisas que você simplesmente intui e sai pela vida e vai tocando a vida. Nem na escola ela é ensinada, essas coisas são ensinadas. Por quê? Porque elas são óbvias. Elas são óbvias, não precisa que sejam ensinadas. E se a pessoa não entende isso, meu amigo, sai de baixo, muda de carreira. Porque essa área é preciso que você tenha muita competência, é preciso que você tenha muito potencial e muito talento para trabalhar nela, ok? Então vamos lá. É chamado simplesmente de moeda, né, dentro dos cursos de economia. E a inflação é um fenômeno macroeconômico fundamental para quem estuda o assunto. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que o Fernando está falando sobre inflação. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. 28 de fevereiro de 1986. O presidente Sarney, todo o governo e o povo. Vamos pegar o Fernando Ures. Uma coisa assim, né? Pega aqui o Fernando Ures em diante, porque fica menor o vídeo. Esse daqui, aqui. Assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são 2%. Abril já foi. Para o mercado financeiro, a preocupação agora é com a inflação de maio. A expectativa é de que ela atinja algo entre 45% e 46%. Revela uma inflação de quase 5%. Entre os vilões está o tomate. Mais uma vez ele. O grande vilão desse aumento foi a batata, com um acréscimo de 67,98% do valor. Mas, afinal de contas, o que é inflação? Seria o aumento de preços? Seriam o tomate ou a batata vilões da inflação? Sim, que as pessoas, em geral, se referem à inflação como aumento de preços todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são culpados por ensinar e perpetuar essa definição. Não, galera, a galera não é ensinado assim, não, tá? Isso aí até assim, na mídia, no jornalismo econômico, até pode ser passado assim, mas nos cursos, tá, de macroeconomia, nas disciplinas de macroeconomia, é simples. Inflação é a desvalorização da moeda. Olha só, primeiro é o seguinte: esse rapaz é um historiador. Se ele fez macroeconomia, foram alguns cursinhos de no máximo um mês, um cursinho. Tipo o Fernando Haddad. E ele, evidentemente, colega do Haddad, conhece tanto economia quanto o Fernando Haddad. Os dois são excelentes, são especialistas em macroeconomia, como mostra no Fórmula, vamos ver, tá certo? E e ele é de uma arrogância tão grande que ele diz que não é assim, não. Nos cursos de macroeconomia, como se ele fosse um economista, como se ele tivesse estudado economia, é, pós-graduação em economia, mestrado em economia, doutorado em economia, porque ele sabe que nos cursos de economia não é ensinado assim. Se ele não é economista, como é que ele pode dizer algo dessa maneira? Ele nem acha, ele diz que não é assim. Tá certo? Vamos lá. Que pode ser percebida a partir da elevação dos preços. Então, os índices de inflação, eles demonstram, né, o quanto que os preços oscilaram, ou seja, é uma forma de perceber a desvalorização do dinheiro, que a inflação é a desvalorização do dinheiro. Ou seja, você precisa de mais moeda para ter acesso à mesma mercadoria. Veja, o valor da mercadoria não muda, gente, porque a mercadoria ela é o que é, não é isso? O que muda é o quanto de moeda você precisa ter para acessar essa mercadoria. Então, o que variou de preço não foi a mercadoria numa situação de inflação, e sim a moeda. Eu sempre brinco, né? Eu lembro muito bem quando eu
estava no equivalente ao oitavo ano, na época nós chamávamos de sétima série. Era 1994 e foi implantado o real. Eu me lembro que uma latinha de Coca-Cola custava, no mercado, 25 centavos de real. 25 centavos de real. Hoje, quanto é que custa a mesma latinha de Coca-Cola no supermercado? Vai, R$ 3,50, R$ 4,50, R$ 5, R$ 3, enfim. Mudou a mercadoria? Não. Mudou talvez o rótulo, coisa assim, né? Mas é a mesma latinha, é a mesma quantidade de Coca-Cola, enfim, é a mesma mercadoria. O que que mudou, então? Mudou o preço da moeda. Agora eu preciso de mais moeda para ter acesso à mesma Coca-Cola. Então, a inflação não é o aumento dos preços. O aumento dos preços é como nós percebemos a inflação. A inflação é a desvalorização da moeda. Isso é consensual, isso aí não é uma questão de direita e esquerda, de heterodoxo, ortodoxo. Não. É assim, não há divergência sobre isso. Mas e se eu dissesse que essa definição está errada? E que dessa definição errônea derivam todos os piores remédios para combater a inflação? Pois nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em... Meus amigos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Esse ponto aqui basta. Ponto e basta, como dizem os italianos. Olha só. Olha, para mim, é esse aí que eu chamo a bomba atômica da ignorância. Esse indivíduo aí, Humberto Marx, solta uma bomba atômica de ignorância que perturba todo o sistema cognitivo da humanidade. Eu nunca vi nada tão estúpido, tão errado, tão indicativo de pessoas que não pensam, que não têm capacidade de pensar, que não têm neurônios. E eu estou provando. Eu estou provando que eu tenho um trabalho aí que prova isto. Só é entrar surpreendente. No meu trabalho é surpreendente. E vocês vão encontrar por aí, na internet. E vocês perceberão que eu concluí, agora recentemente, que é exatamente o oposto. Não é a perda do poder aquisitivo da moeda que provoca a inflação. É exatamente o oposto. É a inflação que provoca a perda do poder aquisitivo da moeda. Lógico, eu tenho R$ 1.000. Qual é meu poder aquisitivo? R$ 1.000. Aí tem um produto ali que é vendido açúcar. 1 quilo de açúcar, R$ 100. Se 1 quilo de açúcar é R$ 100, eu posso comprar 10 quilos de açúcar. Mas não compro naquele momento. Aí daqui a pouco, olha o preço. O preço sobe de 100 para 120. Meu poder aquisitivo continua o mesmo, 1.000. Agora eu quero saber quanto eu posso realmente adquirir de açúcar. Pego o 1.000 e divido por 120. O que é 120? É o preço inflacionado. Sai de 100 para 120. E o resultado disso são 8 quilos de açúcar. Então, se eu fosse comprar agora, eu perderia 2 quilos de açúcar. Mas não compro. Continuo com R$ 1.000. E aí o preço passa para 200. Se eu for comprar com preço de 200, quanto eu posso comprar com o meu poder aquisitivo? 5 quilos de açúcar. Vem cá. O que foi que houve nessa mudança, nessa transformação? Foi o, foi o preço, foi a perda do poder aquisitivo da moeda? Como é que a moeda perdeu poder aquisitivo? Através do aumento dos preços, da inflação. Será que não está tão óbvio assim? Meu amigo, isso é de uma estupidez que não tem tamanho.
Em função disso, meus amigos, eu agradeço a todos vocês. Condição esse trabalho, vejam esse trabalho e percebam claramente a bomba atômica da ignorância proferida pelo Humberto de Matos. Humberto de Matos detonou o Paulo Guedes. Fez sugestões que o Paulo Guedes era um mau caráter. Sugestão que o Paulo Guedes enriqueceu. Deu golpes financeiros sem dizer uma coisa sequer que comprove o que ele estava falando. É só pegar o vídeo dele e olhar. Ele destrói o Paulo Guedes como um ser humano, uma pessoa física. Não fala nada sobre economia contra as teorias do Paulo Guedes. Nem fala nada. Ele só quer xingar. E eu não estou o xingando. Estou mostrando que ele é incompetente. Isso não é xingar. Está provado. Porque ele dizer que a inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda, isso está provado por mim no meu trabalho. Isso é uma estupidez. Isso é uma bomba atômica de ignorância. Tá bom? Um abraço e até a próxima.